Após intensos embates, finalmente ele se deixa ser derrotado pelo Taylor. Ao ser contido, ele lança uma pergunta que ecoa na mente de todos: por que o Ed fez tudo aquilo? Mais tarde, enquanto a tensão se instala, Taylor questiona, incrédulo, se ele estaria maluco, afinal, tinha que haver uma razão para ter levado as coisas tão longe. Enquanto isso, Alvira sente que algo está muito fora do comum, como se Ed estivesse, na verdade, apenas brincando com eles. Se realmente quisesse dominá-los naquele combate, ele não se exibiria de maneira tão ostensiva, teria atacado pelas sombras, lançado golpes furtivos, ou até feito algo ainda mais brutal. Mas não, Ed se posicionava bem à frente, como se fosse uma vitrine, demonstrando seu poder sem nunca, em momento algum, realmente desejar tirar a vida dos adversários. Em meio a esse clima de dúvidas, Ed, já exausto, pergunta ao Taylor se o conflito havia terminado. Sentando-se, ele admite que, se o combate já se encerrou, pode até parar de gritar com ele. E Taylor, confuso, indaga: é o quê? Depois de disparar por tanto tempo, por que você está desistindo agora? Enquanto tudo isso se desenrola, no segundo andar o barulho se intensifica. Alguém questiona, em voz alta, por que o Ed perdeu de propósito? E Alvira, com firmeza, responde que não deixará esse lugar até obter uma explicação, afinal, ele realmente desistiu de propósito. Num instante tenso, os olhares se cruzam, e é quando uma porta se abre de repente. Jenica, tomada por uma inquietação inexplicável, pensa em trocar seu adereço de cabelo. Será que alguém ousaria humilhá-la por algo tão trivial? Para ela, o amor puro lhe fazia imaginar coisas felizes, mas a tênue linha entre imaginação e realidade mostrava-se cruel. O menino que ela tanto amava, que ela esperava encontrar no pavilhão ao seu lado, jazia agora no chão, coberto de sangue, após ter sido brutalmente atacado por um grupo de pessoas suspeitas. Nesse momento, Janica surge, perguntando com urgência: o que fizeram com o Ed? Ela, instintivamente, sente que, se não questionasse, algo de errado estaria acontecendo, afinal, considerando o estilo de vida simples de Ed e a forma como se comportou durante a caçada em Glass, ele sempre encontrava uma solução, independentemente da dificuldade. Contudo, talvez justamente nessa falha, ele começasse a refletir. Janica se oferece para ajudar, mas Ed, firme, nunca pediu auxílio. Foi por isso que ele insistira para que ela ficasse fora do dormitório naquela noite, protegendo-a de se envolver em algo perigoso. Enquanto Janica tentava compreender o que acontecerá, ela ouvia Ed afirmar, com certa determinação, que agiu de propósito para mantê-la fora daquela confusão, poupando-a de correr riscos, mesmo quando ela se preocupava excessivamente com sua aparência. O que eles estão fazendo com o seu Ed? Pergunta ela, sem saber bem o que pensar. Taylor, aliviado por ver Janica, comenta que alguns alunos haviam tomado conta do dormitório. Janica, entretanto, ressalta que Ed os impediu de chegar, ou talvez houvesse mais alguém no caminho. Ainda assim, ela deixa claro para Taylor que não era exatamente isso que ele imaginava. Ela era, afinal, uma inimiga em meio à confusão. Para ser sincera, Janica nem sequer demonstrava curiosidade sobre as verdadeiras intenções daqueles que agiam ali. Num instante de pura tensão, ela concentra uma imensa quantidade de poder, criando uma aura amedrontadora. Ed tenta intervir, mas Janica, mantendo a compostura, diz que está tudo sob controle. Em meio ao espanto de todos, ela começa a invocar seus espíritos, uma legião incontável que, segundo ela, levaria apenas 1 minuto para se manifestar completamente. Alia, observando a cena, percebe que Janica invocou os espíritos de grau intermediário dos 4 elementos, praticamente um exército. Preocupada, ela alerta Taylor: temos que sair daqui, não vou conseguir passar por ela. Alvira, tentando manter a calma, comenta que, apesar de tudo parecer um exagero digno de um aristocrata, a situação exigia toda a atenção, principalmente por ser a melhor estudante da faculdade de magia do 2º ano. Com firmeza, ela diz a Taylor: você precisa voltar para a realidade. Felizmente, ainda há tempo para fugir. Taylor concorda, e fica claro que as ações de Ed fizeram com que ele percebesse que a tomada do dormitório feliz não era nada normal, os estudantes corriam perigo. Mesmo diante desse desafio, Taylor jamais se dava por vencido e perguntou se Alvira poderia auxiliá-lo com suas ervas. Mas, ela não pôde ajudar, e teve até que alertá-lo de que estava prestes a ser esmagado, coitado. Exasperado, Ed, gritando, pelo amor de Deus, agarra o Taylor pela gola e ordena: vai, quando eu disser PR, você vai. Num movimento rápido, ele arremessa Taylor para evitar que o golpe o atingisse.
Com voz firme, Ed instrui: ouça atentamente, vou tomar conta da Janica enquanto vocês seguem para o segundo andar. Sem hesitar, ele questiona: por que está fazendo isso? Lembra-se bem, foi ele quem os interrompeu no início da conversa. Mas, tendo mudado de ideia, Ed grita: vai! Elvira, ainda incrédula, afirma que não entende como ele vai deter aqueles espíritos. Num impulso inesperado, Ed desfere um golpe na cabeça dela, ordenando: pegue seus químicos, garota. E, se necessário, descarte a mochila também. Alvira, sem compreender a razão daquele comando tão ríspido, pergunta: por que você está mandando em mim assim? Independentemente disso, ela corre ao lado de Taylor e da Aya. Janica, que observava toda a cena com surpresa, vê Ed se aproximando e aconselha: não se esforce, ele está machucado. Ele poderá explicar tudo depois, agora, você só precisa lidar com isso. E, num tom que misturava impaciência e preocupação, Ed pensa que, normalmente, tais atitudes seriam um sinal de desrespeito. Ainda assim, ele diz a Janica: tá bem, mas por que você não dá uma acalmada? Surpresa, Janica cora intensamente e, com voz trêmula, exclama: Ed, você está com a mão em mim, você está me tocando. Sem hesitar, ele responde: Janica, por favor, manda os espíritos de volta. Luta para se manter de pé, afirmando que o vento estava tão forte que mal conseguia se equilibrar. Janica, reconhecendo a gravidade do momento, admite que talvez tenha exagerado e se desculpa, chamando a si mesma de idiota. Quando, finalmente, os espíritos se dissipam, todos ficam impressionados com a habilidade de Ed em pará-los. Num gesto rápido, ele sinaliza: vai, vai, vai. Mas, de repente, ele desmaia. Ed, grita Janica, aflita, enquanto mais tarde, cuidando dele, pergunta com carinho: por que você sempre se machuca assim, hein? E por que nunca me conta nada? Ele, com a voz fraca, explica que desta vez tudo aconteceu tão rápido e promete: da próxima vez, eu te conto. Janica, ainda preocupada, comenta que aquelas pessoas foram um pouco excessivas, mas, de fato, não o machucaram tanto. Ed, com convicção, afirma que da próxima vez que o virem, eles terão um motivo para ficar realmente bravos. Janica, então, implora: prometa que nunca mais vai se machucar assim, tá bom? Ele sorri, agradecendo: tudo bem, obrigado por se preocupar comigo. Enquanto isso, o protagonista observa, pensando que seu plano talvez tenha se desviado um pouco, mas, como chefe do primeiro andar, ele cumpriu seu papel, e agora podia, enfim, ficar tranquilo em seu acampamento. Em meio a essa calmaria momentânea, Janica comenta: inclusive, Ed, eu vi uma grande carruagem no jardim. Parecia uma coroa dourada. Ela prossegue, explicando que essa coroa era o símbolo do líder da Associação Mercantil Elt, o pai adotivo de Lortel, responsável pelo assassinato do pai biológico dela, o falso boss do jogo que desapareceu e reapareceu no final do ato do Grimório Selado, o temido Rei Dourado Elt. Mas o detalhe mais impactante é que Ed percebeu que aquilo havia acontecido muito mais rápido do que o previsto, indicando que algo fora do conhecimento dele estava se desenrolando. Enquanto tudo isso ocorria, lá em cima, no corredor do quinto andar do dormitório, Lortel e a empregada-chefe já discutiam. Lortel afirmava, com uma voz carregada de desprezo, que todo mundo conhecia aquele cara maligno e de aparência maligna. Ela inquiria, com certa ironia, sobre o jovem mestre do acampamento. E, ao confirmar que se tratava do Ed, a empregada prontamente comentou que já sabia que ele não era o tipo dela. Lortel, então, acrescentou: ele é até que bonitinho, mas deixou transparecer que não era isso que realmente importava. Ela sentiu, assim como a empregada-chefe, que uma conversa emocionalmente carregada fora interrompida por completo. Acredite no que ele disse, ela ordenou à empregada. Ele falou que você tinha que assumir a responsabilidade pelo que fez, te abandonou sem nenhuma piedade. E, sabe, você vai ter que se acostumar com isso a vida inteira. Foi então explicado que Alice, chefe do dormitório feliz, era uma empregada sênior com mais de 20 anos de experiência. Iniciará sua carreira como aprendiz aos 15 anos, e com o tempo, provou sua competência, tornando-se gerente do dormitório. Foi nesse cenário que o maior investimento de Lortel foi realizado. Ela gastava a maior parte do seu tempo tentando afastar Alice da sua retidão. Mesmo com as perdas que abriram buracos nos livros financeiros, Lely não via aquele lugar como um desperdício, afinal, havia encontrado alguém da sua própria espécie, alguém capaz de abandonar as crenças e valores rígidos da vida por algumas moedinhas de ouro.
Somente com esse tipo de pessoa, Lely acreditava, ela poderia se libertar da solidão, talvez porque, nos guetos das favelas ou nos desfiles dos comerciantes, encontrava almas dispostas a romper com a rigidez da existência. Nesse instante, ela se dirige a Alice e anuncia que Villan assumirá o comando do quarto andar, entregando todas ao domínio da magia. Segundo ela, todo o salão será destruído por dentro, e ninguém jamais descobrirá que foram elas as responsáveis. Comentando que tudo está correndo conforme o planejado, ela se prepara para ir ao depósito, adotando a aparência de aluna inocente, aquela mesma que, apavorada, fugira para lá. Mas, do nada, Alice desembainha sua espada e declara, de forma direta, que agora, estando no assunto, precisa informar a Léo que definitivamente ela não se encaixa no tipo de pessoa que ele imagina. Enquanto isso, lá no segundo andar, Taylor ainda se encontrava ocupado amarrando os Kbios. O grupo conseguiu capturar os CLBS, que estavam completamente descontrolados, e incorporá-los à sua equipe. Em seguida, Kelly, a chefe do terceiro andar, que logo fora derrotada, interveio para tentar conter a situação. Mesmo sem questionar a presença solitária da empregada gêmea, o grupo de Taylor seguiu, de maneira inesperada e surpreendentemente suave, até alcançarem o quarto andar, o único piso que, até aquele momento, representará um desafio real, o andar do Prota. No exato instante em que subiam, um grito cortou o silêncio dos corredores, e vários alunos foram vistos correndo em pânico. Era Villan, desesperado, clamando por ajuda, pois não conseguia controlar a torrente de magia que se espalhava pelo ambiente. Explicava-se que a estratégia de posicionar a bola de cristal, elemento central do sistema de controle do círculo mágico, no coração do salão fazia parte do esquema arquitetado por Alice e Lortel. As fórmulas mágicas de autodefesa, espalhadas por todo o prédio, haviam sido originalmente criadas para proteger os alunos de invasores externos. Contudo, naquele momento, a situação assemelhava-se à de uma criança com uma arma carregada. Villan disparava magia por todos os lados, sem controle, enquanto o edifício tremia violentamente. Todos se perguntavam se o caos vinha de fora ou se o próprio prédio estava desmoronando. Sem outra alternativa, os alunos saltaram das janelas na tentativa desesperada de escapar, e foi assim que a situação se transformou em uma verdadeira catástrofe. Em meio ao tumulto, Taylor questionou Alvira se ela não possuía aquele reagente especial. Alvira respondeu que a borboleta noturna distorce a magia do alvo, mas, por estar marcada com uma runa, já não surtia efeito. Determinada, ela anunciou que utilizaria um reagente feito a partir das ervas daninhas do pescador e o lançou à frente, criando uma barreira capaz de bloquear, ao menos, parte dos ataques mágicos que invadiam o corredor. Concluindo que aquilo era o máximo que podia fazer, Alvira pegou os Kbios e os empurrou para fora da barreira, deixando-os encarregados de lidar com a situação, enquanto os próprios Kbios se perguntavam, por que sempre somos nós? Enquanto isso, Villan mal conseguia conter seu próprio corpo, e os raios mágicos, destrutivos e catastróficos, ricocheteavam por todo o corredor. Com lágrimas escorrendo, Villan exclamava, finalmente, quando, de repente, uma enorme explosão sacudiu todo o dormitório. Uma a uma, as janelas daquele corredor foram explodindo, lançando destroços por todos os lados. Lá embaixo, Janica e Ed se encontravam, e Janica questionou com preocupação, por que vocês ainda estão aqui? Se ele insistir, as feridas vão se reabrir. Ed, por sua vez, minimizou a situação, afirmando que estava tudo sob controle, afinal, grande parte daquele sangue não era dele. Ed, observando atentamente, se perguntava como todo aquele plano havia sido meticulosamente arquitetado. Dentro de uma carruagem de aparência extremamente prestigiosa, encontrava-se um homem de importância singular, o Rei Dourado Elter. Normalmente, ele seria escoltado por uma frota composta por mais de uma dúzia de carruagens, mas sua chegada discreta sugeria intenções muito específicas. Elter, que é o pai adotivo de Léo e também o falso chefe, aquele que mais tarde seria esfaqueado por Lortel ao deixar o palco, é uma figura que não deveria estar na academia neste momento. E, dado o tempo que já se passava ali, Ed se perguntava por que ele só agora fazia sua aparição. Parecia que Elter aguardava a destruição completa do dormitório para, então, reconhecer a pessoa à sua frente, a empregada do terceiro andar, responsável pelos pratos, Shane. Shane, uma das órfãs cuidadas por Alice, fora originalmente designada para ser a chefe do terceiro andar. Vale lembrar que Alice, inicialmente, fora comprada por Lortel, e Shane acompanhava-a desde então. No entanto, o fato de Shane estar ao lado de Welter, inimigo declarado de Lortel, era, sem dúvida, algo estranho.
Não haveria como ela trair a confiança depositada nela, já que fora adquirida juntamente com Alice. Se, ao contrário, Alice se encontrasse do lado de Walter, isso poderia prenunciar um futuro em que Léo encontraria seu fim. Ed ainda refletia sobre como Léo sempre se envolvia em disputas políticas, inclusive travando batalhas com Fênia no ato TR, e sendo o maior aliado do protagonista na luta contra a família Hoff-Taylor. No ato 4, ele já havia enfrentado tantas dificuldades para assumir o lugar de Totti como chefe intermediário. O que seria necessário agora? Pensativo, ele então avisou Janica que tinha um favor urgente para pedir, algo que não conseguia realizar sozinho. Relutante em solicitar ajuda, ele finalmente cedeu, e Janica prontamente concordou, perguntando o que exatamente ele necessitava. Foi então explicado que Elt Catelyn, o Rei Dourado, honroso presidente da comercialização Elter, contrariamente à imagem imposta por Lady Lortel, que seguia suas ordens como filha adotiva, na verdade, já conspirava contra ele há muito tempo para tomar o controle do poder. Lady Lortel, que carregava o fardo de ter tirado a vida de seus pais biológicos, manipulava os magnatas dos negócios para atingir seus objetivos obscuros. E o clima de tensão aumentava à medida que Geneca e Gig, escondidos num corredor sombrio, ouviam cada palavra e cada suspiro carregado de segredos. Os sussurros revelavam um enredo muito mais profundo do que imaginavam. As negociações para adquirir o Grimório do Selo do Sábio eram apenas uma cortina de fumaça para atrair Elter para a armadilha na Academia de Silvânia. Essa artimanha visava impedi-lo de reagir à crise que assolava sua própria empresa, mas certos acontecimentos imprevistos permitiram que a verdade emergisse. Agora, Elter possuía um documento oficial que provava a traição de Lortel, contendo os nomes das instituições secretamente gerenciadas por ela e a vasta quantia de dinheiro que circulava nas sombras. Enquanto isso, Alice, que já havia quase perdido a audição em um acidente terrível, lutava contra a visão que se esvaía aos poucos. Este seria seu último ano como principal empregada, e ela sabia que carregava consigo o fardo de um segredo que poderia mudar o destino de todos, dependendo, é claro, da escolha que ela faria. Confiando em seu próprio julgamento, ela ordenou que Lortel permanecesse parada, alertando que o Sr. Elter estava prestes a chegar ao dormitório. A expressão de Lortel, surpreendentemente imatura, denunciava sua angústia. Embora desejasse vingança contra seu pai adotivo, ela insistia em que, aos seus olhos, ela e o Elter não passavam de peças do mesmo jogo, ambos movidos pelo mesmo objetivo obscuro. Nesse exato instante, uma violenta explosão abalou o corredor. O caos se instalou quando os gritos se misturaram ao som de destroços, e alunos desesperados arriscavam suas vidas para escapar pela janela. No meio da confusão, rumores inflamados começaram a circular. Uns diziam que toda aquela desordem era obra de Alice, enquanto outros, pertencentes ao grupo dos protagonistas, afirmavam que algo muito mais sinistro estava em jogo. Aproveitando-se da situação, Lortel se lançou em meio à multidão, fingindo ser uma vítima indefesa, uma estratégia para desviar as suspeitas e, talvez, incriminar Alice. Mas, ao ouvir um comentário sobre algo estranho em seu semblante, ela hesitou por um breve instante, sem demora, fugiu, temerosa do iminente desembarque de Elter. O imponente Elter, que não confiava nem em seus próprios capangas, adentrou o salão principal com passos firmes e olhar desconfiado. Seu semblante carregava a marca de um homem acostumado a comandar, mas também revelava a inquietação de quem descobre que seu plano estava sendo minuciosamente desvendado. Ed, observando a movimentação, se via dividido. Em sua mente, três forças se confrontavam: Lortel, determinada a aniquilar o Elter para realizar sua vingança; o Elter, ansioso para desmantelar os planos de Lortel e, de quebra, adquirir o tão cobiçado Grimório; e, no epicentro desse turbilhão, Alice, a verdadeira raiz de tudo o que ocorrerá. Embora Ed não compreendesse completamente o motivo de tantos reviravoltas, ele sabia que o momento de agir estava se aproximando rapidamente. No meio do tumulto, Lortel sentia seu coração despedaçado. Entre lágrimas silenciosas, ela lutava para recuperar o fôlego e seguir adiante, ciente de que precisava alcançar seu quarto antes que o Elter a alcançasse. Seu único recurso era enviar um pombo-correio com uma mensagem crucial às autoridades, um ato arriscado, mas necessário para que a verdade fosse revelada. Aos poucos, a exaustão pesava sobre seus passos, mas ela se agarrava à esperança de que, se não fosse pega, tudo se resolveria. Em seu íntimo, contudo, a amarga sensação de traição a consumia, pois sabia que poucos compreendiam o real significado de sua dor. Enquanto isso, no salão principal, ninguém poderia adentrar por questões de segurança até que a equipe da academia chegasse.
Elter, intrigado, indagou se essa ordem vinha da própria academia, mas Ed deixou claro que agia por conta própria. Mesmo assim, Ed sabia que, por trás daquele gesto, havia um equilíbrio delicado sendo mantido, que aparecerá momentos antes para solicitar um favor em troca de uma promessa de retribuição futura, o real motivo de tanto interesse em encontrá-lo. O Ed, com calma, observa o Jig e pensa que o garoto tem muita confiança em sua própria força. Ao mesmo tempo, Jig se pergunta por que Ed destruiu a parede e como ele vai ficar quente à noite. Ele observa as ações do Ed e se pergunta também, quem pensa que esse moleque é um mago? Ed, encarando Geneca, lembra que tem algo importante a discutir com ela. A Geneca se apresenta para Ed pela primeira vez de forma adequada, já que na última vez a situação em Glass não foi muito boa. Ela pede desculpas pelo desconforto, e o Jig, em dúvida, os observa. Confusão surge quando ele pergunta se Geneca e Ed estão namorando. Geneca, surpresa, nega rapidamente, e Ed resmunga que a pergunta foi rude. Depois de algumas desculpas de parte do Jig, ele pergunta por que eles querem tanto falar com Ed. O Ed responde que é um favor, mas que ele pagará mais tarde. A tensão aumenta ainda mais aí, pois Geneca e Jig estão escondidos, ouvindo a conversa com atenção. O Ed, mais tarde, tenta explicar o que está acontecendo, e sente que há um motivo para a presença do Elter ali. Ele sugere que, caso o Elter se dirija à parte administrativa da academia, seria tratado com todo o devido respeito, mas o Elter se adianta e interrompe, sugerindo que Ed foi encantado por Lortel. Ed tenta afirmar sua posição voltando a não se comprometer com o lado de Elter, alegando que não está interessado nas ofertas de ouro. No entanto, o Elter, irritado, decide agir com mais força. Ele manda seus guardas atacarem Ed, que sai correndo para evitar os ataques. Ao mesmo tempo, Jig, que acompanhou a cena, usa magia de vento para afastar os guardas e grita para Ed se apressar. Ed, preocupado com a situação, promete voltar para resolver as coisas mais tarde. Geneca, surpreendida, sabe que ele está confiando no Taylor, e Jig também deixa claro que ainda tem algo a pagar de volta para o Ed. Elter, observando tudo, percebe que o grupo de estudantes, apesar de sua juventude, são adversários formidáveis em termos de habilidades. Ele então ordena que seus guardas intensifiquem o ataque. Enquanto isso, Ed, já possível de acesso à área do prédio, passa por Lortel e pergunta provocativamente, você não consegue sair daqui? Sem perder tempo, ele pressiona, sugerindo que a única saída seria pela porta dos fundos. Lortel, ciente da situação, hesita, mas Ed manda ela correr, fazendo-a seguir rapidamente. Em meio a esse tumulto, Ed reflete brevemente sobre o motivo por trás de toda essa confiança. Ele pensa sobre um recepcionista da guilda mercantil Elter, que sempre foi muito gentil com Lortel, diz-o alimentando um pássaro de estimação com a comida mais luxuosa. Lortel, movida por suas próprias motivações, questiona profundamente se Alice realmente atraiu como temia, sendo então tomada pela sensação de ter cometido erros irreparáveis. O momento desgasta ainda mais Lortel. Ela lembra que, no passado, sentir-se perto de Ed fez com que acreditasse em algo mais puro, em um relacionamento sem segundas intenções, algo que ela nunca experimentou antes. Mas, ao topar com a complexidade das relações, se percebe repleta de raiva e cega por expectativas frustradas. No meio dessa brutal turbulência interna, Lortel tenta reunir forças para fugir da situação. Mas também admite, ao se deparar com as 20 moedas de ouro que havia prometido a Ed, que não pode mais cumpri-las e que sua situação financeira está mais complicada. Ela admite a Ed que não pode garantir mais nada, e com isso, implora que ela viva, escapando do alcance de Elter que representa seu fim. Mas Ed, preocupado pela segurança dela, avisa que não tem tempo de conversar sobre isso. Ele agarra Lortel, alertando que se Elter a pegar, ela estará condenada. Ele diz que o importante agora é fugir. Por um momento, Lortel pensa sobre o significado de boa vontade e confiança, e como, no mundo dela, sempre existe algo em troca por trás de atitudes. Isso a faz compreender mais sobre o inferno em que vive dentro dessa narrativa de pura sobrevivência. Voltando ao plano de Elter, a conclusão é que ele planeja manipular o mercado de armaduras dentro do reino para enriquecer, com base no que aconteceu na caçada de monstros. Lortel entende agora que seu pai teve uma mão na manipulação dos preços e que tudo pode resultar num golpe claro vindo do mercado. Lortel faz a conexão final, afirmando estar vendendo o que restava de sua alma jogada nesse inferno comercial de manipulação. Dinheiro urgente e ele pensou que o Grimório poderia estar num bom preço, então mandou ela para Silvânia para roubá-lo. O Ed falou que tudo bem, não precisa explicar o resto, ele já entendeu.
É explicado que, no negócio manipulativo, os comerciantes A, B e C monopolizam um produto barato no mercado e aumentam o preço artificialmente, negociando entre si. Esse é um método clássico de manipulação de preço, e como o preço do produto sobe numa velocidade inimaginável, as pessoas acreditam que está escasso e que em breve ficará inacessível. Então, todo mundo pensa, preciso comprar agora. E se venderem todos os produtos aglomerados nesse momento por esse preço alto, o lucro será ridiculamente alto. Mas essa tal negociação manipulativa é fundamentada na confiança desses comerciantes que estão aplicando esse golpe. Se os comerciantes B e C venderem o produto sem o conhecimento do comerciante A, o preço cairia instantaneamente, e o comerciante A, que vendeu desesperadamente seus títulos para comprar o produto em massa e monopolizar seu cargo na sede, pode ter os direitos de venda transferidos para os 6 grandes comerciantes que ela comprou. O Ed falou então que esse grande plano para ocupar esse dormitório era para abrir um buraco nas finanças da academia, de modo que a compra do Grimório fosse feita de verdade, porque isso tiraria o Elter da sede de comercialização e o forçaria a obter o dinheiro que ele precisa urgentemente. Assim, ela só aproveitaria essa oportunidade para vender toda a armadura que tinha no quartel-general. Lortel se pergunta como o Ed percebeu isso tão rápido, e o Ed responde que ela agora só tem uma opção: eles precisam mandar uma carta para o quartel-general para vender as armaduras imediatamente. A Lortel diz que tem um pombo-correio no seu quarto e que essa é a sua linha direta de comunicação com as forças dentro do quartel-general. Ela comenta que o pai dela deve estar esperando isso, provavelmente, e talvez ele já saiba quem são os traidores que estão dentro do quartel. O Ed pensa um pouco e diz: escuta bem, Lortel. A partir desse momento, você tem que fazer o que for melhor para ficar escondida. Se eu estivesse no lugar do Elter, teria cercado toda a escola, toda a ilha. Com certeza, vão ver se vocês passarem por lá. Fale com os cavaleiros nos quartos e envie uma carruagem vazia para as montanhas Arken, para que pensem que você está tentando sair das montanhas. A Lortel pergunta onde ela vai ficar enquanto isso, e o Prata responde que tem uma cabaninha na floresta onde ela pode ficar por uns 3 dias até a situação abaixar. O Ed diz que vai enviar o pombo-correio para ela, escrevendo algo tipo, venda agora mesmo, e que eles vão cuidar do resto, certo? A Lortel confirma. Só que então o Ed percebe uma coisa e agarra a Lortel, dizendo que tem alguém guardando a porta dos fundos. Ele afirma que vai tomar conta do lado de fora, e ela entra no quarto para esperar ali até que a pessoa saia, tudo bem. A Lortel pensa que, como um comerciante aliado de longa data, o EDD combinou de forma perfeita e harmoniosa. Ele fez um movimento e lidou com os assuntos sem perder tempo, como se o Ed estivesse pensando por ela. O Ed fala: ei, você está aqui, recupere os sentidos. A Lortel responde: tá, eu entendi. Mas, antes disso, ela chama a atenção do Ed e pergunta: por que diabos você está ajudando tanto? Aí o Ed percebe que, realmente, não explicou nada, fica um pouco nervoso e diz que não tem motivo, não, só escuta o que eu estou falando, tá? E sai pela porta dos fundos, batendo nela. Enquanto isso, a Léo fica sozinha, senta no chão e escuta algo bem alto. Ela se pergunta, será que a batalha que está acontecendo lá no andar de cima, ou na entrada, não está mais perto do que isso? Ela sente o coração batendo forte. Do lado de fora, uma pessoa diz que não esperava que o Ed saísse dessa porta. Essa pessoa é a empregada Shane. O Ed fala que, para um último obstáculo, isso aqui está tão sem graça que ele estava pronto para descer a porrada nessa mulher. Enquanto isso, lá no dormitório, no último andar, é explicado que todas as runas do dormitório feliz foram para aquele cubo e para quem tem o comando dele, o espadachim que conseguiu se manter na frente dos alunos na faculdade de combate, ao mesmo tempo, usar magia, a empregada-chefe Alice. Mas mesmo com todo esse esforço, ela não conseguiu derrotar Taylor McClory, o que é claro, porque ele é o personagem principal. Então, a batalha final começa. Enquanto tudo está sendo revirado lá em cima, do lado de fora do dormitório, estava para começar o combate entre o Ed e a Shane. Eles estavam apenas se encarando até aquele momento, e o Ed pensa que está quase sem mana, agora ele só consegue usar 2 ou 3 feitiços. Nesse momento, a Shane parte para cima muito rapidamente, usando suas habilidades com a lâmina. Só que, nesse instante, o Ed se esquiva facilmente do ataque, pois ele já sabia que o primeiro movimento dela seria uma estocada bem na perna, já que conhece todo o padrão dela. Ele pisa na espada dela, e ela tenta pegar facas da própria perna para arremessar. Mas o Ed agarra a mão dela e arremessa as facas para bem longe, confiando que conhece toda a velocidade e os movimentos dela.
Ela fica bem chocada com isso, mas usa sua habilidade também, o privilégio que as duas gêmeas têm desde que nasceram. Uma vez por dia, ela consegue pegar a habilidade de outra gêmea, e dessa vez ela pegou o telecinese da sua irmã e guiou as facas bem na direção do Ed. Só que as facas atingem ele, e ele fica parado. A Shen acha que finalmente pegou ele, mas depois fica chocada, pois ele continua de pé, como uma parede. Ele tira a faca do seu peito e pensa que, mesmo tendo pegado a habilidade da irmã, essa técnica está bem fraquinha. Então, ele retira todas as facas de si, pisa no braço da Shen e ainda chuta a espada dela bem PR longe. O Ed declara: já acabou, já deu. Mas a Shen começa a gritar, dizendo que não pode desapontar a senhorita Alice, e manda o Ed sair daqui. O Ed, porém, responde que a Alice já perdeu. Em seguida, a Shen pergunta: o que você sabe dela? Você sabe por quanta dor ela passou nesta vida, quantas batalhas ela lutou. Nesse exato momento, ela estava usando o poder das runas para tentar vencer o protagonista, mas, no meio daquela fumaceira toda, o Ed pensa que realmente não sabe muito sobre ela, embora conheça bem a história do jogo e a trajetória do protagonista. Então, aquela explosão que ela criou é interrompida pelo Taylor, que surge com sua transformação Pris para acabar com a Alice. Nesse momento, ela mal tem tempo para reagir, e uma grande explosão acontece no último andar. O Ed pensa que, mesmo ouvindo toda essa história, isso não é da conta dele, enquanto a Shen afirma que nunca vai perdoar nem ele nem a Lortel. Pressionada pelo joelho do Prota, a Shen acaba desmaiando. Logo, começa a chover, e o Prota fala, lamentando, que infelizmente ele não sabe todas as histórias exatas do jogo. Ele comenta que há muitas histórias que jamais virão à tona, e pensa que, se comparasse todas as perdas de hoje. Esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.